Hoje vamos falar um pouquinho do furacão Irma na Flórida. Então eu tava assistindo bastante coisa na internet, né, vendo bastante vídeos e postagens na internet e também na televisão aqui no Brasil. E achei bacana fazer esse vídeo explicando um pouco, porque acho que cada vez mais as pessoas veem muita coisa, né? A gente vê muita coisa na internet, tem muito youtuber brasileiro fora do Brasil gravando updates assim sobre o que tá acontecendo lá, e até não só no YouTube, mas em todas as redes, né? A gente vê bastante coisa e acho que existe muita dúvida. E as pessoas acabam não cometendo erros, mas acabam se confundindo, talvez na terminologia. Graças a Deus, muito disso não acontece aqui no Brasil. Esses tipos de fenômenos naturais não acontecem aqui no Brasil. E então a gente fica meio longe sem saber muito bem. Eu vi algumas pessoas postando coisas usando a palavra furacão, mas muita gente também confunde com tornado, confunde com tsunami. E como são termos que vêm muito do inglês, então eu achei bacana explicar um pouquinho para vocês quais são as diferenças. Não tem muito lado científico, eu não vou me propor a explicar a diferença científica, mas caso você esteja buscando notícias ou assistindo vídeos às vezes em inglês, coisa da CNN, buscando saber mais coisas sobre o que está acontecendo lá na Flórida nesse final de semana aqui de setembro, é bacana você saber qual que é a diferença e entender um pouco melhor os termos. Então o termo principal e o termo real do que está acontecendo lá na Flórida é um hurricane. Um hurricane é um furacão, então ele também é chamado de typhoon ou de cyclone. Essas três coisas são as mesmas coisas. Então se você viu aí alguma notícia falando das três coisas ou usando um desses três termos em inglês, é tudo a mesma coisa, quer dizer esse furacão. Então o furacão, você também já deve ter visto bastante a explicação técnica, mas basicamente ele é formado no oceano, né, em águas quentes. Então a água faz com que o ar comece a rotacionar e vem do oceano. Por isso que acontece muitos hurricanes acontecem em lugares onde tem costa, né, onde tem o mar. Então a Flórida, para quem já foi visitar Miami, Orlando, Key West, muitos brasileiros lá, a gente sabe que é um lugar que tem praia, então ele é formado por lá. Um termo que a gente confunde bastante, e eu vi algumas postagens usando essa palavra de uma maneira meio errada, é o tornado. O tornado, que é o tornado. O tornado, ele é um pouco diferente do hurricane. O tornado é diferente do hurricane porque ele costuma ser formado no ar e vem pousar, vem tocar a terra de cima para baixo. Então também é formado no meio de tempestades. Os dois, tanto o hurricane quanto o tornado, são destruidores. Os ventos são muito rápidos, muito fortes, né? E vêm com rajadas muito fortes. Eu tava vendo até hoje uma notícia na televisão, uma repórter no meio de um vendaval e com muita água, ventando muito e chovendo muito. Os hurricanes costumam vir associados a tempestades e os tornados já são mais secos, né? São aqueles twisters que a gente vê até no meio assim de deserto, um lugar que não necessariamente precisa ter água. Então ambos são bem destruidores, ambos são coisas bem potentes da natureza, mas eles são coisas diferentes e os termos em inglês também são diferentes. E por último, outra coisa que eu também vi um pessoal perguntando e meio na dúvida, a diferença entre essas duas coisas, né? Mas principalmente entre o hurricane e o tsunami. Tsunami é um termo também usado em inglês, mas existe um nome específico para tsunami que é uma tidal wave. Uma tidal wave. Então o tsunami ele vem necessariamente do mar com ondas muito grandes. Então também acontecem coisas que fazem as ondas ficarem anormais, né? Aconteceu um tsunami no Japão os tsunamis vêm muito por causa de earthquakes, que são os terremotos, então costumam vir os dois associados porque mexe a terra e o oceano se desestabiliza, e aí vem essas tidal waves, essas ondas com muitos metros de altura e destroem também tanto quanto, mas também aqui no Brasil a gente nunca teve isso assim tão forte, tão destruidor como nesses lugares. O que eu acho que também confunde muito pra gente que tá vendo aqui do Brasil é que, como são eventos que estão acontecendo nos Estados Unidos, eles têm medidas ou unidades de medidas muito diferentes das nossas, né? Então eu também até anotei aqui, achei bacana a gente falar um pouquinho disso. Eu vi uma repórter hoje no Globo News falando que as ondas, por causa desses hurricanes, desse furacão
Irma, na Flórida, iam chegar a 20 pés de altura. Então ela falou, nossa, as ondas podem chegar a 20 pés de altura. E aí eu acho que ela tava muito nesse meio, nessa confusão, ela nem pensou em converter. E aí ela falou, 20 pés de altura? Muitos metros. Então quantos metros são 20 pés de altura? Então esse faz parte, os pés, né, os feet, que eles chamam em inglês, fazem parte de um sistema métrico que é específico dos Estados Unidos. Nenhum outro lugar no mundo usa isso. É motivo de muita zoação, de muita controvérsia, porque eles têm dificuldade de se relacionar com outros países em relação a metros, em relação a polegadas. A parte toda de conversão, às vezes, de peso também é diferente. Eles usam libras e a gente usa quilos. Mas só para vocês entenderem o que está rolando em relação aos furacões, ao furacão, né? Um pé, que é one foot, né? É 0,305 metros, então 30 centímetros basicamente. Então 30 centímetros é equivalente a um pé. Então se você for pensar em 20 pés, que é o que estava reportando hoje na TV sobre essas ondas, você pode fazer essa conversão fazendo aí uma regra de 3 básicas. Eu sou de humanas, mas você pode usar sites. Eu vou deixar no link da descrição um site que eu uso para fazer essa conversão, como eu tenho às vezes muito contato com pessoas dos Estados Unidos ou coisas que eu compro de lá. Você pode fazer essa conversão usando esse site, mas basicamente é isso. Um pé está para 30 centímetros. Além disso, reportam muito as categorias dos hurricanes, então categoria 4, caiu para a categoria 3, depois foi para a categoria 5. Isso é baseado na velocidade dos ventos. Então eles medem isso em wind speed, que é a velocidade dos ventos. Então a velocidade dos ventos ela é calculada em milhas, então também vai ter que ter uma conversão aí. E eu tenho anotado que uma milha terrestre é 1,6 quilômetros. Então quando você vê milhas por hora, um pouco mais, um pouco menos, né, na verdade, do que quilômetros, mas também, lógico, que uma velocidade de 200 milhas por hora é muito rápido, são ventos muito destruidores mesmo. Então espero que eu possa ter ajudado um pouquinho aí com esse vocabulário para você entender melhor o que está acontecendo. Eu vi hoje um update do canal Hey Gorgeous, da Ana. Ela postou como que ela tá lidando com isso lá, né, nos Estados Unidos, falando um pouco disso. Então um beijo pra você, Ana, fiquem bem, quem tá aí fora, amigos meus que estão aí nos Estados Unidos, todo mundo se cuide, por favor, e vamos torcer, não vai ser o último, infelizmente, a natureza tem dessas coisas, mas vamos se cuidar para que não aconteça tanta coisa ruim com isso que tá vindo, tá bom? Um beijo pra todos and bye!